Olá, queridos e queridas, que a paz esteja com todos. Nós estamos aí diante de uma polêmica muito grande, uma situação ao qual se levantou através da vida do Papa, aonde ele levanta, abre aspas, decreto, fecha aspas, dizendo que Maria, ela não pode mais ser adorada. Querido, deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Isso já era pra ter acontecido há muito tempo, porque a palavra de Deus, a boca de Deus, a revelação de Deus, o próprio Deus, falando através da sua palavra, que é para nós adorarmos apenas o Senhor. Somente o Senhor é digno de honra e de glória. Então isso já demorou a acontecer. Esse reconhecimento, essa obediência, essa prática, essa aplicação, demorou a acontecer. E agora está acontecendo antes tarde do que nunca mais. Então, queridos, nós estamos diante de uma batalha espiritual muito grande. Jesus está voltando. E Satanás, ele quer desvirtuar a palavra. Satanás, ele quer deturpar a palavra. Satanás, ele quer usar a palavra de Deus para quê? Para afastar as pessoas de Deus, para afastar as pessoas da verdade. Usando a palavra deturpada para que as pessoas venham ser enganadas. E ele venha arrastar para o inferno o maior número de pessoas possíveis. Porque ele sabe que a maior criação de Deus é o homem. É o homem. Ele sabe que Deus ama a humanidade. Então, ele quer destruir a humanidade. Ele quer se vingar de Deus através do homem. Ele quer se vingar de Deus tocando no homem, tocando na maior criação dele, que foi o homem. Então, entenda que isso é uma batalha espiritual muito grande. E se nós formos ler a palavra, no meu colo a palavra, e eu estou aqui com a Bíblia aberta no livro de Mateus, capítulo 4, e versículo 8, que diz assim: novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Então entenda mais, que desde sempre o inimigo, ele tenta, e ele consegue muitas vezes, por causa da desobediência do homem, desviar a adoração a Deus. Desviar a adoração a Deus. Então tá aqui centenas de versículos afirmando que somente a Deus, ao Senhor, se deve adorar. Amém? Somente a Deus, ao Senhor. Então, precisamos obedecer a palavra para que venhamos ser abençoados, para que venhamos ter vitória, para que venhamos herdar o reino dos céus. Não vamos fazer a vontade do inimigo. Você consegue entender que essa história de Maria tomar o lugar de Jesus, as pessoas colocarem no lugar de Jesus para adorar, você consegue entender que isso é uma manipulação maligna para que seja desviada a adoração que é para Deus e para outra situação. Maria, ela merece respeito, sim. Maria, ela merece ser, sim, considerada, porque ela foi a mãe de Deus, ela é uma mulher de Deus. Ela era crente, tá? Maria era crente. E o Senhor dos céus, vendo o quanto ela era obediente, fiel, escolheu ela para ser mãe de Jesus. Aí você vem e não conhece a palavra, não lê a palavra, e começa a ir pela doutrina dos homens, e muitas das vezes vai pela doutrina de demônios, e começa a pecar, começa a errar, começa a ter uma vida destruída, começa a ter uma vida completamente maldita, porque a palavra de Deus diz que quem desobedece a Deus é maldito. Quem vive na desobediência vive com maldição. Então, nós precisamos, sim, obedecer a palavra de Deus para que venhamos ser abençoados, e para que o inimigo de nossa alma não venha ter poder, não venha ter força, não venha ter legalidade sobre nossas vidas. O Senhor, ele quer o melhor para nós. O Senhor, ele quer fazer grandes coisas na nossa vida, só que nós precisamos obedecer e adorar aquele que verdadeiramente merece adoração, adorar aquele que é digno de honra e de glória. Não foi Maria que morreu na cruz, foi Jesus. Não foi Maria que aceitou ter o sangue derramado, ter a sua carne dilacerada, ser humilhado, traído, não foi Jesus. Então ele merece adoração, porque ele morreu por nós. A palavra de Deus diz: dá honra a quem merece honra. Dá honra a quem merece honra. Entendeu, queridos? Então fique com essa palavra, com esse ensinamento. O Espírito Santo de Deus vem na vida do coração para você aceitar isso. O Espírito Santo de Deus vem trabalhar na sua mente, no seu coração, para você entender que isso é a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Isso é a verdade. Bom, acabou. Não tem que discutir. Não tem. Isso é a verdade. É só aceitar, obedecer, praticar. Então, sua vida seguir, você abençoar através da vida de vitória e bem sucedida. Certo? Deus te abençoe, fique na santa paz de Cristo, e que você que não aceitou Jesus venha confessar o nome do Senhor, para ter uma vida salva, para ter uma caminhada com Cristo, e no final